estamos com o Padre Joãozinho aqui na Paróquia Santana e ele veio especialmente para realizar a celebração da abertura da Semana Nacional da Família aqui na paróquia. Muito obrigada, Padre Joãozinho, por estar aqui com a gente. Uma alegria, aceitei esse convite com o coração em festa, porque agosto está ficando um mês muito intenso em relação à vocação começa já com a vocação do padre, vocação do religioso, vocação do catequista, mas principalmente a nossa vocação de sermos igreja e a nossa vocação de sermos família. Então, nessa celebração o refrão foi esse: a família é uma igreja e a igreja é uma família. O segredo é isso. O problema é quando a família deixa de ser uma igreja e quando a igreja deixa de ser uma família. Então, por exemplo, não tem a pastoral da acolhida, não tem... É interessante aquela música, né? Que a família, como é que é? Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. Eu acho que a igreja também tem que ser um céu de ternura, aconchego e calor. A gente vem para a igreja e diz assim: não, porque eu vou cumprir o preceito dominical. Não, eu venho para a igreja para me alimentar do pão da vida. Então, é bom ir para a igreja. Claro que exige uma disciplina, como também na academia, não é? Fazer uma ginástica não exige uma disciplina. Mas depois que a gente vai e diz: ah, valeu a pena, estou com mais saúde. Então, venha para a igreja e você vai ter mais saúde espiritual. E é um prazer acolhê-lo aqui na nossa Paróquia Santana, Padre Joãozinho. O senhor é padre, além de padre também é cantor, teólogo, né, professor. Como que o senhor se sente vindo participar com a gente dessa semana tão importante, como o senhor disse? Olha, eu vou participar da Semana da Família do Iapoque ao Chuí. Eu vou ter, por exemplo, o encontro de famílias em Porto Alegre, agora vou ter em São José dos Campos, vou ter em Belém do Pará, vou ter no Maranhão, em vários lugares me convidaram esse ano, por curiosidade, me convidaram para participar exatamente de eventos como esse. E acho que eles estão muito inspirados no Encontro Mundial das Famílias, em Filadélfia, com o Papa Francisco, não é? Que tem como tema: o amor é a nossa vocação. A família plenamente, fonte de vida plena, plenamente vivida, é um tema que atravessa o mundo inteiro e que tem catequeses, né? Eu vi que o pessoal aí distribui os livrinhos e está se preparando para esse encontro, que, se eu não me engano, é em setembro, né? Com o Papa Francisco, mas nós já estamos nos antecipando isso em agosto e nos preparando. Mas um outro motivo, que eu fico muito feliz de vir a Lavras, é porque aqui é paróquia deoniana, é paróquia do Sagrado Coração de Jesus, e eu pertenço ao governo provincial dos Padres do Coração. Eu mando neles, sabe? Eu mando neles. Eu não, né? Nós do governo provincial. Se eles não se comportarem, você pode falar pra gente. Com certeza, padre. Não coloca isso não, eu tiro isso daí, senão o padre Cristiano puxa a minha orelha. Ô padre, como o senhor disse, o tema da semana deste ano, que ela é realizada desde 92, é Amor é a nossa missão, a família plenamente viva. E como que o senhor aconselha, né, as nossas famílias em viver e dar, né, e testemunhar esse amor de Deus? O amor é uma palavra que é desgastada pelo tempo e pelo uso das poesias, mas ele significa doação, entrega. Amar é abrir a mão, o coração, a mente. Amar é fazer pergunta. Por exemplo, você está fazendo perguntas para mim, isso é um gesto de amor, sabia? Tem entrevistador que já pergunta respondendo, pergunta aquilo que ele quer ouvir, isso é paixão, né? Isso é egoísmo. Então o amor pergunta, o amor pergunta: você está com sede, né? A mulher, a mulher amorosa, ela diz assim: amor, o que você gostaria de comer hoje? E o marido pergunta para a esposa: e aí, o que você está achando dos meus cabelos? Não, tem que fazer pergunta. Perguntar é um jeito de amar, é uma coisa simples, mas o anjo Gabriel perguntou para Maria, e Maria perguntou para ele: como acontecerá isso? Jesus perguntou, Jesus era um perguntador, perguntou para Pedro: quem diz por aí que eu sou? Pedro, tu me amas? Vocês também querem ir embora? Mulher, ninguém te condenou, nem eu te condeno, né? E se a gente fosse ver as perguntas de Jesus, veríamos que dos 12 anos até a cruz, ele ainda tem pergunta. Depois da ressurreição, ele ainda pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? 3 vezes. Quer dizer, ele era um insistente perguntador. Tem um segredo nisso: perguntar é um jeito de amar. Padre Joãozinho, a família é um patrimônio da humanidade, né? Um patrimônio este que deve ser bem cuidado por todos nós, né? Diante de tantas agressões que as famílias vêm sofrendo pelos meios de comunicação, né? E como que a família ela pode se proteger, né? Educar seus filhos como patrimônio desse santuário da vida? Na verdade, a família está sofrendo muitas agressões, mas a família não é apenas uma instituição divina.
ela é uma instituição natural. A família é uma instituição natural. Até os animais vivem essa criativa procriação, não é? Isso é da natureza. E meu pai, no leito de morte, com câncer, ele que fumou a vida inteira, me disse uma frase que eu nunca esqueci: Deus perdoa sempre, a gente perdoa às vezes, a natureza não perdoa nunca. As agressões que hoje se fazem à natureza, a natureza já está respondendo com uma situação climática insustentável. A natureza não perdoa nunca. Agrida o rio, que o rio vai se vingar de você. Agrida a família, que a natureza vai se vingar de você. E já está se vingando. Há uma vingança da natureza na crise de gênero, por exemplo. A natureza está se vingando. Está se vingando, e isso é complexo. Eu não vou desenvolver toda a vingança da natureza. O padre está dizendo, não, isso não é um juízo. Não estou falando de pecado, eu estou falando de ciência e de consciência. Agrida a família, uma instituição natural, não é? E a natureza, que é a origem da família, vai se vingar da gente. Agora, enquanto isso, nós temos que ter uma missão, o amor é nossa missão, uma missão amorosa de restauração das famílias, porque daí a gente vai recuperar a paz, inclusive na sociedade. Enquanto a gente não recupera a família, a sociedade, que é reflexo da família, também não vai ser um lugar legal para viver, né? Vai ser um lugar onde nós vamos ter uma lógica diabólica. O Brasil está vivendo isso. Olhem, por exemplo, o cenário da crise. Nós não estamos vivendo uma crise econômica. Nós temos mão de obra, temos meio circulante, temos gente para trabalhar e gente para consumir. E tem gente sem trabalho e gente sem comida. O que está acontecendo? Não é? Ela nos pegou de calça curta. É uma crise moral. Uma crise moral. Leia os indicadores internacionais e todos dizem, perdeu a credibilidade, índice de credibilidade, o Brasil vai ser rebaixado na categoria de credibilidade, ou seja, a fé, é uma crise de fé, né? Credibilidade o que? Crer é fé. Então, o Brasil tem uma crise de fé, que se repercute numa crise política, de quê? De credibilidade no governo. E uma crise diabólica. O Brasil está vivendo o Brasil precisava, na verdade, de um exorcismo, não é? Porque tem uma crise diabólica que coloca o governo na instância, por exemplo, executiva, em conflito com o judiciário está em conflito com ele mesmo, e o legislativo então nem se fala, não é? Claro que nesse meio, Deus tem mandado seus profetas, que nem sempre são religiosos, são juízes, são políticos, são cidadãos, são homens que não têm medo de morrer. Nós logo vamos ter os mártires, gente que está colocando o dedo na ferida, nesse maldito jeitinho brasileiro que deu a crise no que deu, né? O petrolão é um jeitinho, o mensalão é um jeitinho, né? Então o Brasil está vivendo uma crise de fé. Então a família, a solução passa pela família, crer na família como um lugar, um ninho de amor. O amor é a nossa vocação. Se a gente pudesse, ficaria conversando aqui mais tempo, né, Padre Joãozinho? Mas infelizmente a gente já está terminando. Mas eu queria agradecer mais uma vez pela sua presença, pela sua participação, sua bênção aqui na nossa paróquia. Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para todas as pessoas, para toda a comunidade da Paróquia Santana e também para quem vai estar te assistindo. Tenha fé. Essa fé é como a ignição do carro. É uma chave que se coloca e o carro liga. Mas não adianta ligar o carro se não tiver combustível. O carro não vai andar. O combustível é o Espírito Santo, o carro é Jesus. E o lugar para onde vamos é a casa do Pai. O GPS é Maria, né? Eu acho que está dentro desse carro também José. A Sagrada Família nos ensina que a família é sagrada. Abençoa, Senhor.